Bom, pessoal, vamos a mais uma videoaula. Deixa eu ver como é que tá a qualidade do áudio. Ah, tá boa. Pelo menos tá boa assim. Se eu aumentar muito aqui, vixe. Variáveis. Pegar o index mesmo. Deixa esse cara aí. Vou abrir um novo documento, tá? Você faça igual. Vamos escolher a linguagem do tipo HTML, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, nessa aula eu vou ensinar outro laço para vocês, que é o laço for. Aliás, o laço for já foi, né? O while. Então vamos lá. Pessoal, while, a condição e o que vai ser executado. Tá, eu vou colocar aqui uma variável i. Vou dizer que a variável i ela é menor que 100, tá? Aqui dentro do código eu vou fazer i++, aquele autoincremento, ponto e vírgula. E aqui eu vou colocar document.write, document.write, tá? Ponto e vírgula. Vou colocar a variável i somente, mais vou colocar a tag br para ela vir certinho, tá? Então legal, a tag br. Então a condição aqui é o seguinte, o i, eu já estou dizendo que o i ele é menor que 100, tá? Aqui o i recebe um autoincremento, vai escrever uma vez, tá? Enquanto ele for menor que 100, tá? Enquanto o i for menor que 100, a gente vai executar isso aqui. Quando ele receber esse autoincremento aqui, tá? E passar a ser igual a 100, aí o código para, tá? Então eu vou salvar isso aqui, tá? Como index5.html, tá? E vou executar. Possa ser que o meu browser ele dê demore um pouquinho para carregar, tá? Mas enfim, vamos lá. Executo aqui, tá? Ele está demorando um pouquinho a processar. Vou fechar esse cara aqui. Deixa eu ver se está atendendo as condições. Tá. Eu vou colocar aqui i igual a 0. Ponto e vírgula. Tá. E aqui eu já declarei o valor de i. Pronto. Acho que agora ele tende a aparecer. Tá, legal, pessoal. Era isso aí. Na verdade eu tinha que inicializar a variável, né? E aí com aquele br lá, ele vem setando o valor de i, tá? E quando o i passou a ser igual, tá? Aí a condição já não, né? A condição já não era mais válida. Então ele veio replicando isso aqui, porque o i, a condição é que o i seja menor que 100, tá? Quando ele passou a ter o valor de 100, acabou o código. Pessoal, tem que tomar cuidado aqui, tá? O seguinte. Agora, e se eu colocar aqui que o i ele é maior que 100, tá? Aí a gente vai ter um problema aí, viu, pessoal? Aliás, o i é maior que 10, tá? Eu vou salvar, tá? E vou dar um refresh na página. Tá? Aliás, deixa eu fazer aqui um jeito. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca aqui, tá? Porque assim, um exemplo, se fosse... Eu quero mostrar o seguinte, que o laço ele atende a condição já para repetir, tá? Essa é a condição dele. Mas se a condição aqui, dependendo da condição que a gente colocar aqui, a gente pode travar a página e ele entrar num loop infinito, tá? Então assim, um exemplo, deixa eu ver, o i, um jeito que travaria a página aqui, deixa eu pensar uma forma que eu poderia travar essa página, colocar um laço aqui, uma forma incorreta de utilizar o laço while. Se o i já tiver um valor determinado, tá, de 50,
tá? E a comparação seja o i é menor que 100, tá? Isso já é verdadeiro, tá? E eu não incremento o i, tá? Eu vou colocar que o i ele é menor que 100, só que isso aqui ele vai rodar infinitamente, tá? Porque sempre vai ter essa condição, o i sempre vai ser menor que 100, tá? Então eu salvei aqui e vou lá pro browser. Deixa eu só arrumar o meu... Pronto, já travou o meu browser, pessoal. Aliás, já travou minha página, tá? Isso aqui sempre vai ser verdadeiro, tá? E o engraçado é que daqui a pouco ele printa aqui na tela, tá? Ele vai ficar printando aqueles valores. Só que não vai sair disso. O browser continua processando, tá? Então dessa forma aqui tá errado, tá? Eu vou dar logo um Alt Ctrl Delete aqui. Vou buscar o meu gerenciador, né? E o Firefox até parou de responder. Eu vou finalizar o Firefox, tá? E vou fechar aqui. Agora eu vou limpar a memória do meu sistema, tá? Eu vou pedir lá no HD, vou dar uma limpeza de disco, dar OK aqui, fechar aqui. Eu vou fazer uma limpeza de disco e tá, fica esse problema aí, entendeu? Para vocês entenderem que não pode, tá? O i ele é igual a 50 e aqui no while o i com valor de 50 menor que 100. Isso é verdadeiro, tá? E aí ele vai executar isso aqui porque a condição é verdadeira, então ele vai sempre executar isso aqui, mas não tem um fim, não tem um ponto X, tá? Não tem uma condição que fala para, entendeu? A condição sempre vai ser verdadeira, e a condição sempre sendo verdadeira, tá? Ele entra num laço infinito. Então tem que tomar cuidado com isso, pessoal. Não, eu vou colocar aqui i é igual a 0, tá? I é igual a 0, tá? A condição é verdadeira. Agora aqui dentro eu posso trabalhar da seguinte forma: o i mais mais, tá? O i mais, ponto e vírgula. Então assim, o i é menor que 100. Quando ele passar a ser igual a 100, de acordo com esse autoincremento aqui, aí sim ele vai passar a... Olha, quase relatórios de erro, arquivos temporários, etc. Então, deixa eu dar uma... Bom, cliquei em outro lugar lá errado, mas enfim, isso aqui é para mim fazer, não para vocês. Tá? Então ficou um exemplo aí do que vocês não podem fazer. Tirando essa condição aqui, tá? Não tratando o código aqui para que ele chegue num acordo aqui, tá? A gente trava o browser, tá? Então, pessoal, essa foi a aula de while. A gente vai utilizar ele mais. A gente vai ver exemplos de casos de uso mais pra frente. Mas vocês já viram que não pode fazer aqui, tá? Então, o i sendo até igual a 0, desde que eu trate ele aqui dentro, para essa condição aqui, para chegar, enquanto ele rodar aqui no laço, essa condição aqui, ela chegar num momento que ela não é mais verdadeira, tá? Então, enquanto a condição for verdadeira, ele vai rodar infinitamente, tá? Se a gente colocar o autoincremento aqui, ele passa a não ser verdadeiro a partir do momento que o autoincremento jogar de 0, de 1 a 100 aqui dentro, tá? Então acho que deve ter ficado um pouquinho claro essa aula, tá? Eu vou encerrar essa aula aqui e na próxima aula a gente continua, tá bom? Então cuidado com o loop infinito, tá? Ele trava o browser, tá? Então, pessoal, até a próxima aula.